Então tá, boa tarde de novo para todo mundo. A gente vai começar agora o nosso segundo encontro dessa Elo 2021, nesse formato online, e hoje a gente vai tratar dos sentidos. A gente tratou dos sons na semana passada e hoje a gente vai tratar dos sentidos. E para começar o nosso encontro, o Luizandro, lá da UFPR, topou vir falar com vocês. Cara, já queria deixar um agradecimento por isso, eu acho que vai ser muito enriquecedor para a gente. E é isso, sem enrolar mais, passar a palavra para ele. Tá. Obrigado, Bruno, pelo convite para fazer essa fala, para falar um pouco sobre o significado, né, de uma maneira geral, mas vocês vão ver que eu vou falar a partir de um ponto de vista particular sobre o que é o significado linguístico e como a gente lida com alguns aspectos dele, né, e por que é o significado ou os sentidos, né, ou como as línguas expressam o significado, é um tema bastante complexo, certamente, e não é feito apenas de uma perspectiva na academia hoje. Então, ele pode ser estudado por diversos enfoques, por diversas abordagens, que vão se concentrar mais ou menos nas relações entre língua e sociedade, por exemplo, ou olhar para a interação entre fatores culturais, históricos, sociais, tá? A gente vai falar quase nada dessas coisas, tá? Vocês já vão entender por quê, né? Do ponto de vista que a gente vai analisar alguns fenômenos, a gente vai tratar do significado de uma perspectiva bastante particular. Nem sei se é mais ou menos importante, se é mais ou menos popular, isso não importa muito pra gente, não, tá? Ok? Mas é o tipo de linguística que eu faço, é o tipo de linguística que eu acho interessante, eu acho que, né, saber um pouco dessas coisas que eu vou mostrar para vocês hoje, ajuda bastante a entender como o significado funciona numa língua natural, qualquer que seja ela. Tá? Bom, claro, a gente pode começar pensando um pouco sobre o que é, né, o significado linguístico, porque as línguas são basicamente a união entre forma e significado, né? Vocês devem ter, acho que já mais ou menos essa noção. É uma coisa, sei lá, tão óbvia que lá, Aristóteles já falava isso, né? Que uma língua nada mais é do que uma união de forma e significado. Tem uma forma, seja som ou um gesto, e associado a essa forma, esse som, esse gesto, eu tenho algum tipo de significado. O que é exatamente esse significado? Essa aí é que as abordagens vão diferir um pouco, tá? Mas o fato é que, associado a uma cadeia sonora qualquer, a um gesto qualquer, eu alcanço a um tipo de ideia ou um objeto no mundo, tá? Então, digamos, essa é o fato básico que qualquer teoria precisaria ou está preocupada em explicar, né? Bom, alguns filósofos e pensadores fizeram uma distinção, digamos, básica entre o que a gente pode chamar de significado natural e significado não natural. Significado natural, você pode pensar em certas coisas como as nuvens no céu. Quando a gente olha para as nuvens no céu, a gente já imagina que elas representam alguma coisa, indicam chuva, certamente, né? Ou de que simplesmente a chuva, se não vai cair, pode cair em algum momento. Então, ou se a gente vê fumaça, né, a fumaça significa fogo. Então, a gente usa a palavra significar nesse sentido, né, de que existe uma conexão natural entre nuvens e chuva, ou entre fumaça e fogo, tá? Então, é nesse sentido que a gente está imaginando que natural pode se referir. Quando a gente fala em significado não natural, aí a gente está pensando no que as línguas humanas significam. Porque, veja, não existe uma conexão causal entre
o signo linguístico, qualquer que seja ele, e aquilo que ele designa. Essa é a tese mais amplamente aceita, embora haja exceções. Mas pense lá na palavra cão ou cachorro. Tá? Na palavra cão e cachorro. O que há na palavra cão que faz com que ela designe o que ela designa lá no mundo, que é a espécie lá, canis familiares? Né? Nada. Né? Tanto é assim que tem línguas como o inglês, que chamam de dog, tem línguas como o francês, que vão chamar de chien, e assim por diante. Tá? Então, essa conexão entre os objetos do mundo, ou os conceitos, e a língua, por um lado, ela é dita não natural nesse sentido. Tá, talvez vocês possam pensar, às vezes, em onomatopeias, ou algo assim, coisas como ai, ui, etc., ou os sons dos animais, né, o latido dos cães, né, o uau, o miau dos gatos. Esses sons, a representação desses sons, mesmo a representação desses sons, ela não é universalmente idêntica, ela varia bastante, tá? Bom, não quero me deter muito aqui nessa história toda, é só para a gente ter um fundo comum aí de algumas noções básicas, tá? Veja, essa historinha que eu coloquei no slide da Alice, um trechinho da conversa da Alice com o Humpty Dumpty na Alice através do espelho, ilustra um pouco esse jogo, né? Claro, na Alice entra a Alice no País das Maravilhas, na história do Lewis Carroll, o personagem, o mundo que ele criou, ele gosta muito de criar situações em que os personagens, às vezes, entram em algum tipo de conflito ali na narrativa, porque não se entendem, né? Não geram algum tipo de mal-entendido. E aqui essa é uma situação um pouco assim, em que o Humpty Dumpty está atribuindo um sentido para a palavra que não é o mesmo sentido que a Alice tem. Então diz lá o Humpty Dumpty: glória a você. Aqui é uma tradução livre que eu fiz. Não entendi o que você quer dizer com glória, disse Alice. Humpty Dumpty sorriu desdenhosamente. Claro que você não sabe o que eu quis dizer. Claro que você não sabe até que eu lhe diga. Peraí, deixa eu diminuir aqui. Claro que você não sabe até que eu lhe diga. Eu quis dizer, aqui está um belo argumento matador para você. Mas glória não significa um belo argumento matador, Alice contestou. Quando eu uso uma palavra, disse Humpty Dumpty, num tom presunçoso, ela significa o que eu quero que signifique, nem mais nem menos. A questão é, disse Alice, se você pode fazer as palavras significarem muitas coisas diferentes. Então veja, aqui, o que o Humpty Dumpty está fazendo, ele está dando um sentido para a palavra glória que não é o sentido comum que a palavra tem. Tá? A gente pode fazer isso, a gente tem essa liberdade, aí é a questão, né, que a Alice se coloca, né? Você pode fazer as palavras significarem muitas coisas diferentes? Provavelmente não, né? Provavelmente a gente não tem essa liberdade. Porque se a gente pudesse fazer com que as palavras significassem o que a gente quer que elas signifiquem, aí a comunicação seria bem complexa, seria muito complicada. Imagine um mundo em que a gente pudesse fazer isso livremente, né, de atribuir sentidos para as palavras que são diferentes daqueles que elas convencionalmente têm. Veja que é essa manutenção de que as palavras continuem designando o que a gente convencionalmente usa elas para designar, que faz com que a comunicação funcione, que faz com que a gente seja capaz de eu te dizer, o meu cachorro comeu o meu trabalho de matemática, e que você saiba, mesmo que não esteja vendo o meu cachorro, não esteja vendo o meu trabalho de matemática, que tipo de situação no mundo seria essa em que o meu cachorro come um trabalho de matemática. Ok? Se eu estivesse atribuindo às palavras cachorro, trabalho, matemática e comer um significado diferente do que elas convencionalmente têm, a sua compreensão ficaria totalmente indeterminada, a gente nunca se entenderia, tá? A comunicação linguística seria caótica ou mesmo impossível, né, no limite, tá? Mas o negócio é que às vezes a gente pode burlar essas regras, tá?
A gente pode burlar um pouco essas regras em algumas vezes. Vamos olhar agora essa outra historinha aqui, que explica um pouco essa situação, ilustra, né, um pouco essas situações em que a gente pode se dar o luxo de imaginar que as pessoas estão querendo dizer alguma coisa além daquilo que de fato elas estão dizendo quando enunciam um conteúdo qualquer. Aqui, esse é um trechinho esqueci de pôr aqui a referência, é uma conversinha do filme Harry e Sally, feitos um para o outro. Uma das melhores comédias românticas já feitas, na minha modesta opinião. Então, diz lá o Jazz, se ela é tão legal, por que você não sai com ela? Daí o Harry responde, quantas vezes eu tenho que te dizer, nós somos só amigos. Aí o Jazz replica, então você está me dizendo que ela não é atraente. Não, eu te disse, ela é atraente, né? Então tem aqui até uma ênfase que não é, né? Então ele está dizendo, ela é atraente. Tá, mas você também disse que ela é interessante. Ela é interessante, né? O Harry responde. Aí o Jazz para de andar, ergue as mãos como se estivesse dizendo, tá vendo? Daí o Harry pergunta, o quê? Quando uma pessoa não é atraente, ela é sempre descrita como sendo legal. Daí o Harry responde, se você me perguntasse como ela é fisicamente, se eu te dissesse que ela é legal, então eu estaria dizendo que ela não é atraente. Mas como eu disse que ela é legal, ela pode ser as duas coisas. Ela pode ser atraente e ser legal, e não ser atraente e ser legal. Então ela é o quê? Atraente. Então ela não é bonita. É a conclusão ali, né, dele. Veja, esse tipo de conversa, muitas vezes a gente tem no nosso cotidiano. Né? Tá, peraí, se você está dizendo que ela é atraente, então você não quer dizer que ela é bonita. Né? Então, veja, embora em nenhum momento ele tenha dito, ela não é bonita, mas por que o Jazz ali fica insistindo nessa conclusão? Só porque ele não descreveu ela fisicamente como bonita? Então, é como se ele estivesse interpretando a fala do Harry como se o Harry estivesse ocultando algum tipo de informação. Né? Ou como se ele estivesse manipulando ali os conceitos de atraente e de legal para dizer, olha, eu não quero te dizer que ela é feia, por isso eu estou dizendo que ela é atraente, ou ela é só legal, ou alguma outra característica nesse sentido. Tá? Então, veja, o que a historinha mostra para a gente é isso, que muitas vezes nas nossas interações, a gente está interpretando o que o outro diz, mas buscando o que ele não diz também. Que é um processo que depois vai surgir esse termo aí, que alguns filósofos, alguns linguistas chamam de leitura da mente. A gente tem um pouco embora, né, só a ficção científica faça um pouco esse jogo de supor que a gente seja capaz de ler de fato a mente dos outros por algum poder extrasensorial ou algo assim, mas na comunicação cotidiana a gente muitas vezes está fazendo um processo chamado de leitura da mente, que é tentar inferir o que o outro está me dizendo para além do que ele disse nas palavras que ele expressou. Essa é uma tese que a gente vai ver que é bastante importante, porque a comunicação, né, pense no que seria o ideal. No mundo ideal, todas as informações que eu tenho para repassar para o outro, né, para aquela pessoa com quem eu estou conversando, eu seria capaz de expressá-las usando algum material linguístico. Tá? Todas e apenas todas. Então, claro, a comunicação seria muito complexa se funcionasse assim, né? Se tudo aquilo que eu precisasse dizer, eu tivesse que expressar isso usando algum som de alguma forma. Mas a comunicação não é assim. Ela tem muito de indeterminada, tá? Tem muito de informação que a gente toma como presumida na situação. Ou seja, eu vou presumir que quando eu estou falando, o meu cachorro comeu o meu trabalho, mesmo que você não saiba que eu tenho um cachorro, você vai assumir, opa, então ele tem um cachorro. Tá? Então, eu não preciso a todo momento ficar fornecendo para o meu interlocutor informações
sobre quem eu sou casado, sou teu filho, sou teu cachorro, sou moro numa casa, moro num apartamento, etc. Muitas vezes essas informações de conhecimento de mundo, de conhecimento geral sobre quem eu sou, quem o outro é, etc., elas são simplesmente dadas. Tá? Então, né, isso garante, digamos, que na nossa conversação, na comunicação cotidiana, a gente não precise ficar falando, deixando totalmente explícito as coisas para que a comunicação funcione. Tá? Bom, essa perspectiva de estudo do significado da qual eu vou aprofundar algumas coisas aí logo logo, ela assume que a nossa capacidade, né, de atribuir sentidos, de saber o que as línguas significam, envolve pelo menos 3 aspectos que a gente gostaria de explicar, que é a criatividade, que é basicamente essa nossa capacidade de compreender enunciados novos ou orações novas que nunca apareceram na frente da gente em algum momento da vida. Tá? Veja que aqui a criatividade a gente está pensando nisso em termos, não criatividade no sentido artístico da coisa, de eu ser capaz de inventar, produzir algum enunciado, e nisso ter alguma beleza, algum ineditismo, que seja esteticamente válido. Não é isso, tá? Porque muitas vezes, na nossa conversação cotidiana, a gente está falando de coisas que estão acontecendo naquele momento, pela primeira vez, então, embora, ao mesmo tempo, a gente tenha a sensação de que está, às vezes, né, nessa história de confinamento, agora que a gente está vivendo o dia da marmota, né, está vivendo o mesmo dia numa espécie de looping infinito. Não, muitas vezes os enunciados que a gente faz, eles estão sendo feitos pela primeira vez, tá? E eu, como na minha experiência de professor de universitário, professor que às vezes dá redação também, se você tem a sensação de que, opa, será que é isso aqui o aluno escreveu mesmo ou ele copiou de algum lugar? Para eu saber se ele copiou de algum lugar, a gente pode pegar aquela oração e dar um Google nela. E é batata, se a frase já foi copiada de algum lugar, da onde ele copiou, vai aparecer, certo? Mas se o aluno não copiou aquilo e aquela frase foi formulada por ele mesmo, você não vai achar aquela frase em nenhum lugar, mesmo que ele esteja falando de uma coisa que N pessoas já falaram. Sabe, isso sempre é bastante curioso da gente perceber. Tá? Mesmo que às vezes a gente tenha a impressão de que, puxa, eu li, né, eu como professor, às vezes leio 50 textos falando exatamente da mesma coisa, mas eu posso pegar uma frase de um aluno meu falando sobre, né, o texto, o 50º texto ali falando daquele assunto, dar um Google naquele texto, eu não vou encontrar exatamente aqueles mesmos pensamentos, aquela mesma frase com exatamente aquelas mesmas palavras. Porque a gente é capaz de produzir, né, novidade, mesmo falando de coisas que são corriqueiras, né, digamos assim. Tá? Outro aspecto bastante importante é o que eu chamei aí de ser sobre, que é o fato de que a gente se comunica ou cria enunciados falando de coisas do mundo exterior, ou mesmo do mundo, né, psíquico, coisas que estão na nossa cabeça. Mas é sobre isso, a gente fala ou produz enunciados sobre um estado de coisas do mundo, tá? Seja um mundo real ou fictício, isso não importa muito para a gente, tá? E isso é muito importante, tá? Isso é muito importante. Isso é o que permite que a comunicação funcione, é o fato de eu usar um enunciado e mesmo que você não esteja vendo, né, aquelas coisas ali, como eu dei o exemplo do meu cachorro comeu o trabalho de matemática, mesmo que vocês não estejam vendo o trabalho de matemática ou o cachorro, você consegue visualizar que tipo de situação no mundo envolveria um cachorro comendo um trabalho de matemática. Tá? E, por fim, o último aspecto são os nexos de significado, que aí é nesse aspecto que a gente vai olhar com mais cuidado, de como a gente é capaz de estabelecer relações entre orações. Relações de acarretamento, que a gente vai chamar de acarretamento, que são relações essencialmente lógicas, baseado na verdade de um enunciado, eu vou concluir a verdade de outros enunciados. E isso é muito forte. Isso é um conhecimento muito forte que a gente tem. Às vezes, os linguistas por aí falam, o Aristóteles inventou a lógica. Não, Aristóteles
ele não exatamente inventou a lógica. Ele simplesmente descreveu um processo de inferência que a gente usa no nosso cotidiano com muita facilidade. Tá? E é isso que os lógicos fazem de uma maneira geral, né? Eles buscam descobrir ou formalizar os raciocínios válidos, mas esses raciocínios válidos, esses nexos de significado que a gente é capaz de estabelecer entre orações, são coisas que a gente faz naturalmente, eles fazem parte da nossa capacidade cognitiva. Então, você é capaz de fazer uma dedução, uma indução, uma inferência em qualquer língua humana, em tese. Tá? Além disso, né, é o outro pressuposto aí que eu vou assumir, a gente tem um acordo tácito de falar a verdade. Veja que mentir é custoso. Mentir é muito custoso. E tem consequências sociológicas, certamente, mas mentir é muito custoso. É mais fácil a gente falar a verdade. E a mentira só funciona porque a gente parte do pressuposto de que o outro está falando a verdade quando me fala alguma coisa. Aí, se em algum momento a gente descobre que ele mentiu, aí, claro, isso tem consequências sociais, etc. Porque a gente é uma sociedade que, mais ou menos, né, a gente está num mundo louco aí, a gente valoriza a verdade. Se alguém vem e te diz alguma coisa que é mentira e depois você descobre que é mentira, aí isso gera consequências. Você não pode não acreditar mais na pessoa, você vai assumir que essa pessoa é falsa, você vai ficar sempre com o pé atrás quando essa pessoa te falar alguma coisa novamente. Então, mas imagine que o mundo onde se a gente ficasse desconfiado de que todo mundo está mentindo o tempo todo, ia ser muito difícil de viver. Né? Imagine você chegar no mercado, numa loja de móveis, eu quero comprar um sofá. E o vendedor diz, esse sofá custa R$1.000. E você, não é verdade, esse sofá não custa R$1.000. A não ser que o preço esteja muito barato, né? Se o preço normal do sofá fosse, sei lá, R$2.000, e ele te diga que é 1.000, você duvidaria. Mas, se não, out of the blue, assim, você chega na loja e pede o preço do sofá e o camarada te diz R$1.000, você vai acreditar nele, certo? Então, e você pode parcelar ele, sei lá, em 4 vezes no cartão. Então, a gente parte, né, que essas pequenas informações, ele está me falando a verdade, ele não está me mentindo. Tá? Ok? Então, é isso que garante que a vida, né, comum funcione, né, de alguma forma. Tá, vamos lá. Nossa, estou na introdução ainda, já passaram 20 minutos. Ok? Deixa eu dar uma acelerada aqui nessa introdução, então. Então, aspectos do significado linguístico que são constantes, e é isso que garante a comunicação, a gente vai olhar um pouco isso, e também tem, nem sempre há uma correspondência simples entre o que significam as formas linguísticas e a forma linguística em si, né, o que eu tenho ali enquanto material linguístico. Tá? Ok? Veja que o significar, aqui a gente pode pensar um pouquinho sobre isso, mas eu vou, né, pensar só para dar um exemplo aí de como a gente pode refletir um pouco sobre essa tese da indeterminação. Né? O que se mal enunciado como... o que isso significa? Onde isso eu estou apontando para uma placa de trânsito lá que eu desconheço e estou vendo ela pela primeira vez. Né? Eu estou perguntando para o meu interlocutor o que ela significa. Né? Eu posso expressar também o que isso significa. Né? O que isso significa? Aí é uma pergunta metalinguística. Eu quero saber o que essa expressão isso significa. Né? E o que isso significa? Uma mãe olhando um filho lá comendo sorvete pouco antes do almoço. Então, veja, eu tenho as mesmas palavras, digamos assim, mas dependendo da situação, de entonação, de intenções do falante, eu tenho diferentes significados. Em um, é simplesmente uma pergunta informativa. Em 2, é uma pergunta metalinguística. E em 3, a mãe não quer saber o que aquilo significa, porque ela sabe o que aquilo significa. Ela sabe que o filho desobedeceu e está comendo sorvete antes do almoço, e a gente pode imaginar aí que isso é um comportamento desaprovável, etc., e que ela tinha falado para ele que o sorvete era uma sobremesa, etc. E tal. Então, ela não quer saber o que aquilo significa. Ela está fazendo um comentário de que, opa, não era para você estar fazendo isso agora. Ok? Então, a gente pode dividir o estudo do significado de 2 formas, o que a gente vai chamar de semântico, que é o estudo do significado gramatical, é esse significado constante,
E o pragmático, que é o estudo do significado do falante, aquele estudo do significado que depende de outros elementos além da forma, depende de intenções, depende de contextos, e que envolve aí isso que eu chamei de leitura da mente, tá? Então a gente vai falar um pouco dessas dois processos aí, as inferências semânticas, que são aquelas inferências baseadas apenas na forma e no significado das palavras, e inferências que são ditas canceláveis, que elas são ditas pragmáticas e que dependem aí de intenção, contexto, etc. Bom, o que é a semântica? Basicamente, a semântica estuda o significado das palavras e expressões, tentando explicar como esses significados colaboram para o significado das orações. Eu não sei, agora, depois me ocorreu agora, se eles podem interromper ou se eu falo e depois eles interrompem. Eu pergunto no final. Acha, Bruno? Como vocês acharem melhor. Como você prefere? Então, por mim, tanto faz. Né? Porque eu só não sei se eu consigo controlar ali as perguntas no chat ou algo assim. O que tu acha? Bom, deixamos para o final, então eu deixo um tempinho lá no final. Talvez seja melhor. Tá? Então, se vocês têm questões aí referentes a alguma coisa que vai acontecendo ali no meio, vocês anotam a questão, aí lá no final a gente pode fazer um bate-bola e trocar ideia, e eu volto para discutir algum exemplo, alguma coisa assim. Tá? Então, vamos assumir, então, que o conteúdo semântico de uma oração são as suas condições de verdade. É a proposição que ela expressa. Tá? Então, saber o significado de uma oração, como Dom João VI ronca, eu não preciso saber quem é Dom João VI, nem de fato se ele roncava ou não. Porque eu estou, né, claro, conhecimento de mundo, vocês sabem quem era Dom João VI, etc. e tal. Se ele roncava ou não, isso não nos importa. Importa que você, como falante do português, é capaz de interpretar essa sentença, imaginando que tipo de situação no mundo ela se refere. Opa, Dom João VI identifica um indivíduo e roncar designa um determinado tipo de situação lá no mundo, um determinado tipo de atividade. Então, você é capaz de imaginar como o mundo tem que ser para que essa sentença seja um proferimento verdadeiro, tá? Então, essa é uma capacidade básica que a gente tem. Então, vamos imaginar que o significado dessa sentença é isso. O tipo de situação lá no mundo em que ela me alcança, tá? Há uma inferência muito importante que é baseada no conceito de verdade. Essa é a inferência chamada de acarretamento. A gente vai falar um pouco de pressuposição, que há uma inferência também que está muito ligada à noção de verdade, e duas outras noções que têm bastante a ver com a ideia do acarretamento, que é com a ideia, né, da verdade como as condições de verdade como o significado das orações, que é as noções de contradição e tautologia. Tem essas noções aí, a gente vai olhar um pouquinho para elas, as chamadas sentenças analíticas, sintéticas e contradições. As sentenças sintéticas, basicamente, são aquelas sentenças que dependem de como o mundo é. Para eu saber se Dom João VI ronca é verdadeira ou falsa, aí eu precisaria olhar lá quem é Dom João VI e ter algum tipo de evidência lá desse personagem histórico para saber se ele ronca. Então, veja, eu preciso dessas informações. Então, quando eu preciso olhar para como o mundo é para saber se a sentença é verdadeira ou falsa, aí eu estou diante de uma sentença sintética. Tá? Quando eu estou diante de sentenças analíticas, aí como 2, a verdade delas independe de como o mundo é. Né? Uma frase como 2 ali, clássico é clássico e vice-versa, ela é verdade independentemente de hoje, amanhã, se o Jardel, se de fato foi o Jardel que falou ou não, porque isso é lenda também, se da onde ele tirou essa frase, se isso é uma frase, sei lá, do Nelson Rodrigues, enfim, não importa quem disse, quando disse, porque disse, etc. Essa é uma frase que é verdadeira, independentemente de quem disse. Claro, por isso que as tautologias, elas têm um papel cultural bastante importante, porque, enfim, a gente usa tautologias no nosso cotidiano. Então, elas comunicam alguma coisa, que a gente já vai olhar lá mais adiante o que de fato elas comunicam. Mas do ponto de vista de condições de verdade, do ponto de vista semântico estrito, a verdade delas independe de como o mundo é. Tá?
Então, elas são muito pouco informativas nesse ponto, embora elas comuniquem alguma coisa. Tá? Por outro lado, eu tenho sentenças que nunca são verdadeiras. Aí eu tenho as contradições. Veja, uma frase como 3A, Jânio Quadros renunciou à presidência da República. Esqueci de pôr um exemplo aqui de contradição. Depois tem outro lá. O Jânio Quadros não renunciou à presidência da República, se eu negar, né, Jânio Quadros renunciou à presidência da República e Jânio Quadros não renunciou à presidência da República, eu tenho duas descrições e elas não podem ser verdadeiras na mesma situação. Tá? Claro, às vezes a gente fala alguma coisa, coisas assim como, o João, eu tô com fome e não tô. Você tá com fome? Eu tô com fome e não tô. Ela é uma contradição? Como assim? Você tá com fome ou não tá com fome? Tá? Então, como que a gente interpreta esses enunciados contraditórios? Normalmente, uma interpretação dessa eu tô com uma fominha ali, mas não posso chamar isso propriamente de fome, mas, ao mesmo tempo, também eu não posso dizer que eu não tô com fome, que eu não comeria nada. Então, mesmo essas pequenas contradições que a gente faz no cotidiano, elas são importantes e elas vão comunicar alguma coisa, embora uma sentença simples como essa, tô com fome e não tô, olhada fora de qualquer situação de enunciação, ela não vai significar nada, porque como assim? Né? Ela não é informativa. Tá? Bom, olhando aí agora para o que de fato eu queria mostrar com o exemplo em 3. O fato é que do significado de 3A, se ela é verdadeira, né, a gente sempre, não importa se ela é ou não é, né, a gente sempre vai partir desse princípio. Vamos supor que ela seja verdadeira. Jânio Quadros renunciou à presidência da República. Suponha que você não saiba a história, que você nem sabe quem é Jânio Quadros, e que você leia essa frase. Se você lê essa frase, se depara com ela, você consegue imaginar que tipo de situação no mundo ela seria verdadeira. Dessa frase, você consegue inferir que o Jânio Quadros não é mais presidente da República. Tá? Então, veja, supondo que 3A é verdade, eu consigo inferir a verdade de 3B também, independentemente de ela ser verdadeira ou não. O que importa é que 3A sendo verdadeira, eu consigo inferir 3B. Tá? Mesma coisa com 4. Em 4A, eu tenho lá, Drummond escreveu o livro de poemas A Rosa do Povo. Não importa se você sabe quem é Drummond, se ele de fato escreveu A Rosa do Povo. Importa que, se 4A for verdadeira, se Drummond escreveu o livro de poemas A Rosa do Povo, eu posso inferir que Drummond escreveu um livro de poemas e que alguém escreveu o livro de poemas A Rosa do Povo. Tá? Então, veja, essas inferências, 4B e 4C, aqui no caso de 4, e 3B no caso de 3A, elas são possíveis apenas eu supondo que as sentenças em A são verdadeiras. Tá? Como eu disse, não importa se elas são verdadeiras ou falsas. Importa que se elas, supondo que elas são verdadeiras, eu posso concluir as sentenças que vêm abaixo. Tá? Então, essa é uma relação muito forte. Tá? Veja, e ela é baseada apenas na verdade. Eu olho só para o conteúdo. Ok? Então, e eu posso definir isso formalmente, sem olhar para contexto, sem olhar para quem fala, quando fala, por que fala. Tá? Então, veja, se uma sentença A é verdadeira, a B necessariamente vai ser verdadeira também. Essa é a relação de acarretamento. Ela é baseada, então, apenas na noção de verdade. Se a B for falsa, então, A também tem que ser falsa. Veja, se Jânio Quadros não é mais presidente, se eu nego, isso vira uma afirmação, então eu tenho Jânio Quadros é presidente. Opa, isso entra em contradição com o que 3A diz. Opa, Jânio Quadros renunciou à presidência, como que ele é presidente? Então, tem alguma coisa errada aí. Tá? Veja, mais uma outra propriedade importante, como eu disse, essas relações independem do contexto em que as sentenças são usadas. O teste, então, é a contradição. Eu posso dizer alguma coisa como, eu quebrei a sua, né, ou pegando esse exemplo, eu quebrei a sua garrafa de periquita. Eu posso concluir que a garrafa de periquita quebrou. É um acarretamento. Da verdade de 5A, eu posso inferir 6A.
a garrafa de periquita quebrou. Veja, se eu nego 6A, eu quebrei a garrafa de sua periquita, mas a garrafa de periquita não quebrou, eu tenho uma contradição. Tá? Então, esse é um teste bastante seguro. Se eu afirmo a primeira e nego a segunda e gera uma contradição, então eu tenho certeza de que a segunda é um acarretamento da primeira. Isso não tem como cancelar de nenhuma forma. A verdade da primeira me leva à verdade da segunda. Inevitavelmente. Tá? E veja que isso é uma inferência baseada apenas na verdade da primeira. Tá? E a gente faz isso com muita rapidez, com muita facilidade. Embora, claro, a gente patine um pouco, às vezes, para fazer algumas, porque às vezes, claro, como a gente vai ver, tem certas inferências que a gente pode fazer e ficar se perguntando, tá, mas será que isso é um acarretamento mesmo? O que está me levando a inferir isso? Tá? Tem noções que a gente pode definir como a noção de sinonímia usando a noção de acarretamento. Por exemplo, Curitiba é mais fria do que Porto Alegre no inverno, significa a mesma coisa que Porto Alegre é mais quente do que Curitiba no inverno. A gente está falando aí em termos de quente e frio no sentido de temperatura em geral, assim, né, meteorologia, né? Ok? Então, se é verdade que Curitiba é mais fria do que Porto Alegre no inverno, Porto Alegre é mais quente do que Curitiba no inverno. Então, essas sentenças são sinônimas. Se uma acarreta a primeira e a primeira acarreta a segunda e vice-versa, então eu estou diante de duas sentenças sinônimas. Ok? Então, veja, 8A acarreta 8B e 8B acarreta 8A. Tá? Então, quando eu tenho esse acarretamento mútuo, eu estou diante da sinonímia. Veja que 5A e 6A não se acarretam mutuamente. 5A acarreta 6A. Eu quebrei sua garrafa de periquita, acarreta que a garrafa de periquita quebrou. Mas a garrafa de periquita quebrou não acarreta que eu quebrei a sua garrafa de periquita. Tá? Então, 6A não acarreta 5A. Eu tenho um acarretamento apenas de baixo para cima ali, digamos assim. Ok? É só um acarretamento de mão única. Quando eu tenho acarretamento de mão dupla, aí eu tenho a relação de sinonímia, ou alguns falam em paráfrase também, né? Porque a noção de sinonímia, ela não é tão fácil assim. Essa sinonímia baseada em condições de verdade, ela é simples nesse sentido. Opa, eu posso definir essa noção de sinonímia usando a noção de verdade, mas alguém pode sempre dizer, tá, mas 8A não diz exatamente a mesma coisa que 8B. Tá? Porque, talvez em 8A você está ressaltando muito mais o fato de que Curitiba é uma cidade gelada e em 8B você estaria ressaltando muito mais o fato de que Porto Alegre é uma cidade mais quente. Tá? Então, o que você comunica em termos de ênfase, do que é o assunto naquela situação, etc., essas coisas muitos autores gostam de colocar dentro do que a gente chama de sinonímia, para dizer, olha, não, sinonímia não perfeita não existe, tá? Mas se a gente limpa essas coisas, o ponto é que se 8A é verdadeira, 8B é verdadeira, e se 8B é verdadeira, 8A é verdadeira. Tá? Se a gente pensa simplesmente nisso aí, né? No tipo de situação no mundo que eu estou falando e pensando nessas noções de quente e frio simplesmente como uma descrição meteorológica. Tá? Porque as noções são muito vagas também, então, quando a gente vai falar de sinonímia, muitos autores vão pensar, tá, peraí, né? A gente sempre tem nuances ali que muitas pessoas gostariam de levar em conta e outras vão dizer, a gente não precisa levar em conta. Tá? Ok? Tá. A gente pode ter relações né, como eu já tinha dado outro exemplo ali, de contradição, porque a contradição ela pode ser uma noção, eu olhar para dentro da oração e dizer essa sentença é contraditória, ou eu posso estabelecer relações entre orações.
como tem 9A e 9B. O Marcelo Bonfá é baterista da Legião Urbana, se contradiz com o Marcelo Bonfá não é o baterista da Legião Urbana. Claro, eu usei o exemplo com negação, mas pode supor que existam outras estratégias linguísticas de eu expressar isso como adjetivos polares, aqui como frio e quente. Curitiba é uma cidade quente. Curitiba é uma cidade fria. Esses enunciados se contradizem. Aí eu usei, mas a contradição resulta de eu usar adjetivos antônimos, né? O quente e o frio. Tá? Então, eu posso montar ou identificar contradições não apenas pela negação. Eu posso usar adjetivos polares. Tá, pressuposição. Vamos falar de pressuposição. A noção de pressuposição, muitas vezes a gente usa ela de uma maneira mais frouxa, digamos assim, ou vaga, quando fala, o que você está pressupondo? A gente às vezes usa essa expressão assim, o que você está pressupondo quando você está falando isso e isso. A noção de pressuposição que a gente vai usar aqui é um pouco diferente, tá? Ele parece ser envolver um tipo de conhecimento compartilhado, seja um conhecimento de mundo, conhecimento que o falante e o ouvinte compartilham entre si, tá? Muitas vezes, quando a gente conversa com amigos, etc., a gente compartilha um conjunto de informações um sobre o outro, né? Tipo, o indivíduo mora onde ele mora, se tem irmãos, se tem pai, etc. E tal, tá? Então, a gente, quando vai conversar, parte desse conjunto, né, de informações, tá? Então, nesse sentido, uma pressuposição, ele parece ser um tipo de conteúdo que é tomado como verdadeiro para a gente usar adequadamente certas expressões. Veja, aí vai... Eu vou... Põe essa palavrinha aí em mente, uso. Né? De maneira geral, a semântica às vezes é definida como uma perspectiva que olha para o significado sem considerar uso. Tá? Por isso que a pressuposição é um fenômeno que é um fenômeno de bordo, digamos assim. Ele é algo que a gente gostaria de dizer que ele é mais ou menos lexical ou gramatical, porque ele está ligado a palavras, a itens lexicais e a estruturas, mas ao mesmo tempo ele está ligado fortemente à situação em que a sentença é posta para funcionar, digamos assim, na comunicação. Por exemplo, a gente olha para 10. O rei do Brasil é careca. Essa sentença está, para ela ser verdadeira, precisa existir alguém que seja rei do Brasil e que ele seja careca. Tá? Mesmo que eu negue essa frase, o rei do Brasil não é careca, ela continua declarando que existe um rei do Brasil e que esse indivíduo é careca. Então, veja, é muito forte essa coisa, essa sensação de que uma sentença como 10, ela tem como condição de uso adequado dela a existência de alguém que seja rei do Brasil. E é sobre essa entidade que eu declaro que ele é careca. Tá? Para dar um outro exemplo aqui também do Alice nos Países das Maravilhas. Diz lá, né? Pegue mais chá, a lebre carinhosamente disse para Alice. Daí Alice responde. Mas não tomei chá ainda, replicou Alice, aparentemente ofendida. Como posso pegar mais? Veja, o enunciado gera um estranhamento na Alice, porque a lebre está agindo como se ela já tivesse tomado chá e está dizendo para ela, olha, pegue mais. Então, a gente, às vezes, pode gerar um estranhamento assim, mas muitas vezes na comunicação a gente simplesmente acomoda essas coisas, né? Esse é o termo usado muitas vezes na literatura. Acomodar, a gente dá de barato que aquilo que o enunciador está me enunciando é um pressuposto e que aquilo é verdadeiro, e aí a comunicação simplesmente anda. Mas aqui gerou um mal-entendido, porque a lebre está pressupondo que a Alice tomou chá já, mas a Alice não tomou chá, por isso ela sentiu um estranhamento. Tem questões aí surgindo? Tá piscando aqui o chat ali. Não? Não, tá tranquilo, a gente só está comentando, conversando, mas acompanhando a palestra. Tá. Ok? Então, veja.
parece, de alguma forma, que isso está no significado do mais. Não é simplesmente o contexto. Porque a gente pode dizer, tal, o que é o contexto? O contexto é tudo, né? Quem fala, quando fala, onde fala, etc. e tal. Então, não é só o contexto que está me dizendo alguma coisa ali. É o mais que está dizendo. Olha, você tomou chá alguma vez e agora eu já estou imaginando, estou te oferecendo mais. Tá? Como em 10 aqui, o que parece estar ligado, o que parece estar trazendo essa ideia de que existe um rei do Brasil, existe uma entidade que é rei do Brasil, é o O. Por incrível que pareça, é o O, é um artigo, é uma vogal. Né? Se a gente diz, cara, é uma vogal e páginas e páginas foram escritas sobre essa vogal no português, no francês, né, ou as outras realizações dessa noção de definitude em outras línguas, como o the, no inglês, etc. Tá? Então, veja, é um artigo, é um sonzinho ali. E ele parece trazer tanta informação. Tá? Como que a gente diferencia o conteúdo que é trazido via pressuposição de um conteúdo que a gente infere via acarretamento? Tá? De uma maneira geral, a gente pode definir que, né, a pressuposição, quando eu enuncio uma frase A, ao mesmo tempo eu estou me comprometendo com a verdade daquela frase, né, e com os acarretamentos e pressuposições que ela tem. Se eu enuncio, eu quebrei a sua garrafa de periquita, eu estou me comprometendo que a garrafa se quebrou, tá, pelo menos. Mas veja que quando eu nego isso, como em 12D, eu nego esse enunciado 12A, eu não quebrei a sua garrafa de periquita. O acarretamento some. Opa, eu não posso concluir necessariamente que a garrafa ainda está quebrada. Né? Ó, eu não quebrei essa garrafa de periquita, ela está bem aqui. Né? Eu quebrei essa garrafa de periquita? Como assim? Estou vendo ela ali? Então, quando eu nego a oração, os acarretamentos são anulados. Ok? Agora, olha o que acontece aqui com 13. Jorge lamenta ter traído a sua namorada, é a nossa oração. Aí 13b, o Jorge não lamenta ter traído a sua namorada. Opa, o Jorge lamenta ter traído a sua namorada? Veja que em todas elas a afirmação, a negação e a dúvida continuam trazendo como um tipo de informação ou me permitindo inferir que o Jorge traiu a sua namorada. Ok? Então veja, a pressuposição tem essa característica peculiar dela, é que ela é um tipo de informação que se mantém, ou tipo de inferência que se mantém, essa é a caracterização exata disso, também pode ser debatida e é debatida. Ela é um tipo de conteúdo, digamos assim, que se mantém mesmo que eu afirme, negue ou interrogue a oração. Então ela não é exatamente um conteúdo acertado, digamos assim, mas ela é um conteúdo que eu tenho que tomar como certo para que eu faça um proferimento adequado daquela sentença, que é o caso de 13A ali. Então, para eu afirmar, usar adequadamente 13A, eu preciso assumir que o João traiu seu namorado. Ok? Um outro exemplo aqui, o cachorro do vizinho matou o meu gato. Essa é a oração que a gente quer olhar. Dela, se eu nego, o cachorro do vizinho não matou meu gato, ou interrogo, o cachorro do vizinho matou meu gato, o cachorro do vizinho matou meu gato, mas meu gato não morreu, ou não está morto, aí eu tenho uma contradição. Né? Como assim? O cachorro do vizinho matou meu gato, mas meu gato não morreu. Então isso me leva a concluir que o fato de meu gato estar morto é um acarretamento. Certo? Porque se eu neguei lá o cachorro do vizinho não matou meu gato, essa 14b se contradiz com 14a, e se eu junto 14a negando 14b, ou as inferências de 14a, eu tenho uma contradição. Ok? Mas, ao mesmo tempo, eu posso inferir que, opa, o vizinho tem um cachorro. Esse parece ser um tipo de conteúdo que eu tenho aqui, que permanece
Mesmo que eu negue a oração, como está aqui em 14b, o cachorro do vizinho não matou meu gato. Eu continuo inferindo que o vizinho tem um cachorro. Então, esse conteúdo ele é um pressuposto, ele não é um acarretamento. São mesmo inferências semânticas? Porque, veja, como eu falei, a gente está falando em uso, né? Parece que é um tipo de conteúdo ou para enfim, um tipo de informação que eu dou como certa para que eu use adequadamente uma sentença, tá? Mas, veja, ao mesmo tempo, parece que é um tipo de informação que faz parte do conhecimento lexical ou do conteúdo lexical das expressões. Para você usar adequadamente um pronome definido, você supõe que aquela entidade existe. O rei do Brasil é careca. Se você afirma isso, você está pressupondo que existe alguém que seja rei do Brasil. Ou João parou de fumar, para eu enunciar com felicidade ou usar isso adequadamente em uma certa situação, eu tenho que estar assumindo que o João fumava. Né? Mas qual é a nossa intuição em relação a 15? Ela é falsa? Ou ela é simplesmente um proferimento esquisito? Como assim? O que você está falando? Qual a intuição de vocês? Pense nisso. O que você diria? Que, de uma sentença como... Vamos imaginar lá que o meu vizinho tem o cachorro, eu tenho um gato e o cachorro do vizinho matou meu gato. Que isso seja verdadeiro. Se eu enuncio 14b, o cachorro do vizinho não matou meu gato, isso é falso em relação ao estado de coisas de mundo que eu acabei de estipular, que é que o cachorro do vizinho matou meu gato. Tá? Então, essa sentença 14a é verdadeira nessa situação e 14b é falsa nessa situação. Mas, dado aquilo que a gente sabe sobre o Brasil, que o Brasil é uma república, que não tem rei, etc. e tal, o rei do Brasil é careca. É um enunciado falso ou é simplesmente, sei lá, a gente não sabe o que é isso? Veja que isso, a gente não precisa ter uma resposta para isso. A maioria das pessoas vai tender a dizer que é falso, que não existe rei. Alguns filósofos, ao longo da história, disseram não. Talvez a gente não saiba, não precise dizer se é falso ou não, porque o problema da sentença não está nela, está numa condição prévia, que é um pressuposto de que deveria existir um rei do Brasil. E esse cara é careca. Ok? Tá. Pulando então para a nossa segunda abordagem, que é a pragmática. Em termos gerais, é o estudo do significado linguístico considerando elementos ou fatores extralinguísticos e intenções do falante na situação comunicativa. É essa habilidade que eu já falei aí, que envolve mais ou menos essa habilidade que eu falei aí de ler mente. Tá? Então, o que é o conteúdo pragmático? Então, quando a gente olha para um enunciado, a gente quer tirar dele o conteúdo pragmático. O conteúdo pragmático é a soma do significado da proposição, ou seja, das condições de verdade, mais o que o falante pretende comunicar. Tá? Vamos deixar isso mais concreto aí. Vamos ver o seguinte aqui, essa situaçãozinha. É uma historinha que eu tirei aí de um livro tradicional de introdução da área. Diz o seguinte, a história é o seguinte. O capitão de um navio tinha uma longa disputa com um de seus marujos. O marujo bebia muito rum e o capitão estava decidido a dar cabo desse comportamento. Certo dia, quando o marujo estava bêbado novamente, o capitão registrou no diário de bordo. Hoje, 11 de outubro, o marujo está bêbado. Quando o marujo leu esse registro durante seu período de guarda, ficou furioso. Então, após um breve momento de reflexão, ele escreveu no diário. Hoje, 14 de outubro, o capitão não está bêbado. Como a gente interpreta esse enunciado, o capitão não está bêbado, considerando a intenção ali do marujo de se vingar ou de fazer alguma coisa que prejudicasse o capitão de alguma forma? Né? É para responder? Dá? Porque você pressupõe que ele bebe todo dia, excluindo o dia 14 de outubro. Então, exatamente. Excepcionalmente, no dia 14 de outubro, ele não está bêbado. Palavra. Exatamente. Essa é a graça da história, né? É como se ele tivesse dito, hoje, excepcionalmente, o capitão não está bêbado. Ou seja, o capitão regularmente está bêbado. Mas ele não... Veja,
o material linguístico que está dito ali não está dizendo ali explicitamente que o capitão regularmente está bêbado. Ou é um bêbado, enfim, ou bebe sempre, e hoje, excepcionalmente, não está. Né? Então, veja, a gente tem essa capacidade de olhar, né, escutar ou ler materiais linguísticos e ir além daquilo que está dito ali. Porque pela historinha a gente é capaz de entender a intenção. O Pomarujo quer se vingar, ficou furioso com o capitão, vou pregar uma peça nele. Tem um outro exemplo que eu gosto bastante, é esse aqui, lá em 2010, durante um grande prêmio de Fórmula 1, o Felipe Massa era piloto da Ferrari na ocasião. A corrida, ele estava liderando a prova, e lá na 49ª volta, já estava mais quase no final lá, ele recebeu um comunicado da equipe dizendo o seguinte: Fernando, né, o Fernando Alonso, está mais rápido que você. Pode confirmar que entendeu a mensagem? Daí o Felipe respondeu: ok, sim, entendi. Algumas voltas depois, o Fernando Alonso ultrapassou o Felipe com facilidade. Na época, já tinha um acordo lá de proibir combinações desse tipo. Que foi bastante comum ali nos anos 90 e até 2000, alguma coisa, de na mesma equipe ali, um piloto dar lugar para o outro, né? O Barrichello vivia dando o primeiro lugar para o Schumacher. Não sei se vocês aí conhecem ou lembram dessa história. Mas foi bastante comum na Fórmula 1 esse tipo de coisa, de troca de posição entre equipes, e envolvendo brasileiros, especialmente o Barrichello e o Felipe Massa, que depois foi para a Ferrari também. Então, veja, só que nessa época já estava proibido esse tipo de combinação. Então, a equipe não podia mandar um rádio para o Felipe Massa dizendo explicitamente: ei, o Fernando Alonso está se aproximando de você, então dá uma diminuída aí e deixa ele passar. Talvez eles tivessem algum tipo de combinação, algum código ali, etc. Tá? Mas o fato é que a equipe falou para o Fernando Alonso, para o Felipe Massa: o Fernando está mais rápido que você. E logo depois, o Felipe deixou o Fernando passar. Então é como se eles tivessem dito: isso é uma ordem, deixe o Fernando passar. Como que o Felipe Massa interpretou de modo adequado o enunciado? A gente vamos supor que ele não tivesse nenhuma combinação desse tipo. Talvez não tivesse mesmo, né? Ou como a gente em casa interpretou aquilo também. Você vendo a corrida, escuta um rádio desse, porque é bastante comum, né? Nas transmissões de Fórmula 1, eles abriram um rádio do que o piloto está conversando lá com a equipe. E aí o rádio era esse: o Fernando está mais rápido que você. Poderia só ser simplesmente um aviso: olha, pisa fundo aí que ele está chegando. Né? Se você não acelerar, ele vai passar você. Então, pisa fundo se você quer ganhar a corrida. Por que não foi uma informação desse tipo? Então, veja, para a gente fazer inferências dessa natureza, de que a equipe está mandando ele dar uma segurada para deixar o Fernando passar, é por conhecimento de mundo. A gente sabe como era o funcionamento das equipes lá na situação, qual era a intenção do chefe de equipe ao mandar um rádio falando um enunciado que é informativo, porque está informando o piloto lá de uma situação da corrida, né, que o Fernando, que é o segundo que está atrás de você, está mais rápido que você, ou seja, tem tudo para se aproximar. Mas não diz explicitamente: olha, deixe o Fernando passar. Embora, né, a equipe foi punida depois, porque isso estava proibido na ocasião. Não sei como é que está agora, faz tempo que eu não assisto. Tá. Então, veja, o fato é esse, né? O ponto que a gente tem que se preocupar é esse aqui. Como é que a gente é capaz de olhar, né? Olhar aqui, estou falando, né, de interpretar, de pegar um material linguístico e, na situação, chegar na interpretação adequada desse material linguístico, mesmo que essa interpretação envolva chegar num tipo de conteúdo que não está dito ali explicitamente. Tá? Bom, um filósofo que ajudou a gente a entender isso foi o filósofo britânico, o Herbert Grice.
Ele diz o seguinte, olha, vamos supor que existe o que ele chamou aí de princípio da comparação. Cada enunciado que a gente faz na comunicação sempre visa atingir da melhor maneira possível o objetivo daquela comunicação. Seja, sei lá, informar, persuadir, etc. E tal. Qualquer que seja o objetivo que a gente tem naquela situação de comunicação, quando eu faço o enunciado, eu viso atingir o objetivo principal daquela interação. Tá? Aí ele propôs 4 máximas, que mais ou menos regulam essas inferências que a gente já vai ver aí, que a gente é capaz de fazer. Uma máxima de quantidade, que a gente tende a dar o máximo de informação possível, ou que a gente sabe que é verdadeira. A máxima da qualidade, que é a gente não falar mentira, ou falar coisas que a gente não sabe que sejam verdadeiras. A máxima da relevância, a gente tende a falar coisas que são relevantes naquela situação. E a máxima do modo, que se desdobra em evitar obscuridade, evitar ambiguidade, ser breve e ser ordenado, ou seja, evitar a prolixidade desnecessária. Tá? Vamos imaginar que esse seja uma regra tácita que todos nós seguimos. A gente não aprende isso. Tá? É uma regra básica da comunicação humana, ou mesmo do comportamento humano. Ele até pensa, até chega a refletir, olha, vamos imaginar que um princípio de cooperação seja um princípio de comportamento humano de uma maneira geral. Se eu te peço, por favor, me traga um copo d'água, você vai me trazer um copo d'água. Você não vai me trazer um copo de cerveja, nem um copo de cachaça, certo? Se eu te pedir um copo d'água, é porque eu quero um copo d'água, não um copo de cerveja, nem um copo de cachaça. Então eu espero que você, sendo capaz de me trazer um copo d'água, me traga um copo d'água, e não outra coisa. Ok? Então a gente age assim. Fecha a janela, eu espero que você vá, se eu te peço um outro pedido, por favor, fecha a janela, e você vai lá e fecha a janela, eu espero que você seja capaz de executar esse favor que eu estou te pedindo. Então a gente age socialmente dessa forma. Se eu te faço uma pergunta, eu espero que você seja alguém capaz de responder a pergunta e seja alguém que vá me responder a pergunta da melhor maneira possível. Vamos imaginar, então, que a gente exista um acordo mais ou menos tácito de que isso funcione, embora, claro, a gente tenha variações culturais em como a gente expressa essas coisas, né? De ser mais ou menos educado, de ser mais ou menos polido, de ser mais ou menos rude, etc. Claro, os exemplos interessantes são de situações em que a gente viola essas regras. Embora a gente vai ver que também exemplos interessantes em que a gente faz inferências obedecendo essas regras. Tá? Ou seja, em que aparentemente nenhuma regra está sendo violada. Tá? O exemplo típico de violação de máxima da qualidade, quando a gente faz proferimentos que não são falsos, em tese, né? Que aí são as ironias e metáforas. Vamos pegar uma frase aqui do Machado de Assis, do Dom Casmurro, do Memórias Póstumas, do Brás Cubas, que é Marcela Mome durante 15 meses e 11 contos de réis. Nada menos. Uma frase famosa do Memórias Póstumas do Brás Cubas, em que ele resume aí, né, o relacionamento dele com a Marcela. Veja, ele está, para hoje, talvez, não sei que efeito isso teria lá na época, mas medir, né, o tempo em termos monetários é algo que a gente faz, talvez, com facilidade hoje. Não sei se lá no século XIX isso fosse feito. Mas veja, ele está medindo a duração do relacionamento em meses e em dinheiro, que 11 contos de réis. O que ele quer, né, dizer com isso aí, fazendo esse exercício de leitura da mente? Por que isso é uma ironia? Por que isso funciona? Porque a gente não mede a duração do amor em termos monetários. Certo? A gente não mede a duração de um sentimento em termos monetários. Corriqueiramente. Então é falso, de um certo sentido, nesse sentido categorial, de que eu estou usando uma unidade monetária para medir tempo. Então esse enunciado Marcela Mome
durante 11 contos de réis é um enunciado falso nesse sentido, de que 11 contos não mede a passagem do tempo. Daí vem a ironia, de, ele está fazendo um enunciado que é falso, mas partindo do pressuposto de que ele está sendo comunicativo, de que ele está querendo ser informativo e de que ele quer fazer um enunciado verdadeiro, a gente infere de que o relacionamento durou enquanto durou o dinheiro. Acabou o dinheiro, acabou o amor, então ela era uma interesseira. Tá? Então a gente é capaz de fazer essas inferências supondo esse mecanismo. Ele está sendo informativo, ele está sendo cooperativo, ele está dizendo que algo que está fazendo um enunciado falso, então ele está querendo comunicar outra coisa além daquilo que ele comunica. Tá? Um outro exemplo aqui. A Câmara dos Deputados é uma ponte entre o Poder Executivo e o cidadão. Literalmente, a Câmara dos Deputados não é uma ponte. Né? O que é uma ponte? Você olha no dicionário, ponte é uma construção que liga duas peças de terreno, duas faixas de terra, separadas por um rio ou por uma depressão no terreno, algo assim. Né? Claro, o dicionário vai adicionar um significado figurativo lá também para ponte, um elemento que faz a ligação entre duas coisas. É uma ponte. Também é isso. Mas como é que a gente faz esse passo de supor que um elemento concreto como ponte deixa de ter essa significação concreta, que é ligar duas faixas de terra, e passa a significar simplesmente a ligação entre qualquer coisa? Tá? Veja, em algum momento, o indivíduo fez essa associação em alguma vez, ou outros em um grupo de indivíduos, e isso passou a ser feito nesse grupo de falantes, e esse significado passou a ser também um significado de ponte. Aí simplesmente a ideia de ligação. Mas em algum momento isso foi feito pela primeira vez. E alguém teve que fazer um raciocínio de tipo, peraí, a Câmara não é uma ponte. Então, o que o indivíduo, ao fazer um enunciado que é falso, porque a Câmara dos Deputados não é uma ponte, o que ele está vendo de ligação significativa aí entre o que uma ponte faz e que uma Câmara dos Deputados faz entre um poder executivo, né, e o cidadão de outro? É ligar. Então, E as metáforas, a gente interpreta muito facilmente metáforas, justamente porque a gente é capaz de perceber, ele não está dizendo isso literalmente, então ele está, supondo que ele está sendo cooperativo, e isso é um enunciado falso, então ele está querendo dizer, explorar alguma característica que esse objeto concreto tem, para colocar essa palavra num outro uso. Tá? Então, o mecanismo básico, digamos, da metáfora, olhando dessa perspectiva, é esse. Eu faço um enunciado que é falso, categorialmente, mas partindo do pressuposto que o falante está sendo comunicativo, ele está me dizendo outra coisa. Um exemplo aqui agora da violação da máxima da quantidade. Supõe que a mãe tinha combinado com o filho de que ele ia arrumar o seu quarto. A mãe chega e pergunta: você limpou o quarto como eu lhe pedi? E o filho responde: arrumei a cama. Como é que a gente interpreta isso? Ele está sendo informativo, ele não está mentindo, ele está fazendo o enunciado verdadeiro. Ele está falando o que ele fez, certo? Por que a gente infere que o que ele fez foi só arrumar a cama e não fez mais nada? Não varreu o chão, não organizou alguma bagunça que tinha lá, não tirou as roupas sujas que estavam jogadas no canto? Veja, ele não está sendo não informativo, ele está informando o máximo que ele podia informar. Então, se o máximo que ele podia informar é que ele arrumou a cama, então a gente infere que é falso todo o restante, de que ele varreu o chão, de que ele organizou a bagunça que tinha ali, etc. E tal. Então, olhe como essa heurística, digamos assim, ela é poderosa. Ou o 20, aqui outro exemplo que é mais ou menos na mesma linha. Alguém te pergunta, que horas são? E eu posso responder, imaginando essa situação.
Ah, a novela já está acabando, o jogo já vai começar. Imagina que é uma quarta-feira à noite. O que você informa é que, opa, não tenho um relógio, não sou capaz de dizer a hora precisamente. O máximo de informação que eu tenho para te dar é essa, que a novela já está acabando e o jogo já vai começar. Se você é um brasileiro médio comum que sabe o que acontece nas quartas-feiras à noite, depois que a novela acaba, você sabe que ali por 9h30 tem a rodada do Campeonato Brasileiro, né? Então você sabe que é quase 9h30, tá? Mas veja, você vai inferir que é quase 9h30 por esse conhecimento de mundo que você tem. Mas se você não tem esse conhecimento de mundo, a tua inferência é, ele não é capaz de me dizer que horas são, com exatidão. Veja, mas ele respondeu tentando ser informativo e não sendo falso. O máximo de informação que ele era capaz de me dar nessa situação era isso. Que, ó, a novela está acabando e o jogo já vai começar. A máxima da relevância é a última, quer dizer, a penúltima detém um modo ainda, né? Então, a máxima da relevância. Você e seu amigo estão falando mal de uma terceira pessoa que não está presente e, de repente, ela chega e se aproxima de vocês. E né, a pessoa que está vendo, quem está se aproximando, né, o objeto da fofoca ali se aproximando, diz, ó, reparou como tem esfriado? A pessoa muda bruscamente de assunto e diz, ó, reparou como tem esfriado? Percebendo que a pessoa do qual vocês estão falando está se aproximando. Um outro exemplo disso é quando a gente foge do tema muito bruscamente, assim, em textos, e acaba perdendo ponto, às vezes, ou o texto é mal avaliado porque a gente fugiu do tema. Nesses casos, a gente está violando a máxima da relevância. Aqui, na situação de conversa, a gente faz essa violação deliberadamente. Eu fiz porque quis, porque eu estou te dando uma dica, olha, vamos parar de falar dessa pessoa porque ela está se aproximando, ela pode ouvir do que a gente está falando dela. Quando a gente faz isso num texto escrito, às vezes sem querer, ou porque entrou ali numa divagação, aí isso gera má avaliação do texto, porque aí é fuga do tema. Por fim, a máxima do modo. Quando um pai fala, né, conversando com uma mãe, por exemplo, onde estão as BALAS? Né? Soletrando, porque não quer que os filhos escutem do que se está falando. Ou, quando a gente era criança, fazendo a língua do P também, a língua do P é outra maneira de dizer as coisas de uma forma que a gente não quer que o outro entenda. Se a pessoa não sabe a língua do P, ela não vai entender o que você está falando. Então, veja, é uma maneira prolixa de comunicar, mas ela comunica. Mas comunica além do fato de que, olha, eu quero te dizer isso aqui, isso aqui, isso aqui, mas estou comunicando também que eu não quero que outra terceira pessoa que esteja aqui na situação entenda do que a gente está falando. Ou imagine que lá num show de calouros o juiz, um dos avaliadores lá, diga o seguinte, o participante reproduziu os versos da canção Meu Caro Amigo, do Chico Buarque, por 4 longos minutos. Ele podia ter dito simplesmente, ele cantou horrendamente a canção Meu Caro Amigo, mas ele disse isso aqui, o participante reproduziu os versos da canção Meu Caro Amigo por 4 longos minutos. Então, é outra maneira de dizer simplesmente que a performance foi horrível. Né? Mas ele violou deliberadamente a máxima do modo. Ele podia ter usado outra maneira mais simples de fazer isso. Então, a máxima do modo ela é baseada simplesmente na forma. Por que eu vou usar uma forma mais custosa de dizer um conteúdo? Que eu poderia ter dito simplesmente, o jeito que você cantou foi horrível. Porque, de repente, naquela situação, dizer que o jeito que o camarada cantou foi horrível pode ser muito rude, pode ser muito grosseiro, ou pode ser, de repente, pode ser muito simples também de dizer, numa resenha, de um show, algo assim. Um dos casos mais legais que tem de inferências pragmáticas é quando a gente não viola aparentemente nenhuma máxima. São as chamadas implicaturas de quantidade. Por exemplo, de um enunciado como 24A, alguns alunos foram aprovados, ou 24B, muitos alunos foram aprovados, eu posso inferir que nem todos os alunos... eu mudei lá o exemplo.
nem todos os alunos foram aprovados. Como é que eu sou capaz de fazer essa inferência? Ela é um acarretamento, será? E a gente faz isso com muita facilidade, né? Ou um outro aqui, que é o raciocínio, a mecânica parece ser a mesma. Como está a pizza? Alguém te pergunta e você responde. Não está ruim. Ou simplesmente, está boa. Por que a gente pode inferir que, então, não está muito boa? Ou não está excelente? A gente infere isso muito facilmente, né? Que tipo de inferência é essa? Bom, a inferência, o fato legal dessas coisas é que elas são canceláveis. Eu até coloquei aqui. Não, esqueci de pôr aqui esse ponto. É que essas coisas são canceláveis. Veja, eu posso dizer alguma coisa como alguns alunos foram aprovados. Na verdade, todos os alunos foram aprovados na prova. E isso não ser uma contradição. Ou eu posso dizer, como está a pizza? Não está ruim, na verdade ela está ótima, está excelente. Veja, eu posso encadear um enunciado como esse, né? Não está ruim, na verdade está excelente, sem que eu esteja me contradizendo. Então, essa inferência de que, ela não está muito boa, ela pode ser cancelada. Então, essa é uma característica bastante importante dessas inferências pragmáticas. Eu posso cancelar essas inferências. Então, veja como aqui, aqui em 21, eu poderia dizer, você quer mudar de assunto? Pode dizer, não. O cara poderia dizer, não, vamos continuar falando dele, ele precisa ouvir umas coisas mesmo. Ou, amanhã, você limpou o quarto como ele pedia, arrumei a cama. A mãe pode dizer, você só arrumou a cama. O que você ficou fazendo a manhã inteira? Não, calma, arrumei a cama, limpei o chão, etc. e tal. Então, a gente sempre pode cancelar essas inferências. Então, que hora é a novela já está acabando, o jogo já vai começar. Então, já deve ser 9h30 quase. Então, você pode ser mais específico, você pode dar uma informação mais específica. Então, você pode cancelar essa inferência de que, o indivíduo não sabia dar a hora exata. Talvez pode. Tá? Então, as inferências pragmáticas, elas têm essa característica de que elas podem ser canceladas. Então, o que significa alguns, então? Você pode dizer, que é uma discussão que rolou durante muito tempo, até hoje acontece, né, na filosofia e na linguística. O que alguns significa? Alguns e não todos? Alguns e talvez todos? Ou alguns é simplesmente mais de um? E essa ideia de que alguns, mas não todos, venha por algum tipo de inferência pragmática. O curioso é que esse tipo de inferência, alguns alunos foram aprovados, a gente inferir que nem todos os alunos foram aprovados, acontece no português, no inglês, no grego, no alemão, no francês, no espanhol. É uma inferência muito regular cross-linguisticamente. Se a tua língua tem alguma palavra para expressar o que algum significa, ou que o some significa no inglês, ela vai gerar esse tipo de inferência. Ninguém mostrou até hoje uma língua em que isso não ocorra. Se eu tenho uma palavra que significa alguma coisa como alguns, então esse tipo de inferência parece que surge. E com os adjetivos de avaliativos, a mesma coisa. Então, você pode imaginar uma escala de avaliação, que os adjetivos são escalas de avaliações, né? Eu tenho lá o ruim, o mais ou menos, o bom e o ótimo. Se eu escolho o mais ou menos, então eu posso inferir que as outras opções não são o caso. Se eu usei o ruim, certamente as outras não são o caso. A conta pizza está ruim, então ela não está boa. Está mais ou menos, então não está boa. Está boa, então não está excelente. Né? Então, isso é um processo automático, assim, digamos, quando a gente usa essas escalas avaliativas. Okay? Especialmente com esses adjetivos que a gente pode imaginar, por exemplo, aqui de uma escala de qualidade, onde cada versão lexical dessa, ruim, médio, bom, excelente, ótimo, né? A escolha de uma opção me leva para a negação das outras.
embora isso seja cancelável, né? Esse é o ponto. Ela não acarreta eu dizer que a pizza não está ruim, não acarreta que ela não está ótima ou excelente. Isso é uma coisa bem legal e interessante desse fenômeno em que, né, os adjetivos aí exemplificam, tá? Quão universais são essas noções, como eu já estava falando, acarretamentos, tautologias, contradições, são coisas que a gente expressa em qualquer língua. A gente não tem razão para duvidar disso, né? A versão graciana da conversação ela é universal. Bom, mesmo que a gente, né, possa supor aí, hipoteticamente, que não seja, não tem nenhum motivo para supor que exista uma sociedade humana que fala tudo literalmente, sem nenhum tipo de conteúdo implícito, sem metáforas, sem ironias. Mesmo que a visão graciana da coisa, mesmo que para você explicar a mecânica ali dessas inferências pragmáticas não seja a melhor forma, não seja como o Grice imaginou, imagina como seria uma sociedade humana onde a gente tenha que dizer tudo literalmente, onde não exista metáfora, onde não exista ironia, não exista nenhum conteúdo implícito. É muito difícil imaginar que tipo de língua seria essa. Como seria uma língua assim? E por outro lado, você tem línguas em que tem até que não são raras, na verdade, né? Línguas como o caritiano da família Tupi, que é falado lá em Rondônia, que não tem nenhum tipo de determinante. Veja, aqui isso simplifica um pouco essa tese da indeterminação. O enunciado com 26 ali, eu não falo caritiano, não sei como é que seria pronunciado, Maria Nakamat Goi, né? Que é, glossando aqui, Maria, né? Daí tem os morfemas aqui de declarativo, causativo, o verbo, né, fazer, e o tempo não futuro. Igual designa simplesmente barco. Isso pode ser interpretado como Maria fez um barco, Maria fez uns barcos, Maria fez o barco, ou Maria fez os barcos. Então, veja, esse material linguístico aqui pode ser verdadeiro em 4 situações diferentes no mundo. Claro, a polissemia não é algo, né, às vezes a gente pode achar, sempre acha curioso, nossa, a palavra tal, lá de uma língua tal, pode ter 5 significados, dependendo de como ela é pronunciada, né, que é o que acontece com as línguas tonais, por exemplo, simplesmente a entonação, ali o tom que ela é pronunciada pode ter vários significados. A polissemia é algo disseminado, todas as línguas são polissêmicas, né? Então, eu poder associar diferentes significados para uma mesma forma linguística, isso não é nada exótico, digamos assim. O que é peculiar aqui é essa indeterminação em relação à definitude ou indefinitude. Na verdade, ter um artigo definido ou indefinido, como a gente tem o "o" aqui no português, ou nas línguas românicas, né, de uma maneira geral, ou nas línguas germânicas, como o alemão e o inglês, é que é a exceção. Na verdade, há muitas línguas no mundo que não têm determinantes. E aí, o que a gente faz com essas línguas? Como a gente lida com essas línguas para expressar essas coisas? Né? Como que essas inferências funcionariam nessas línguas sem pronomes indefinidos, sem artigos? Como que no contexto eu resolvo, então, se ela, né, por apontamento, sei lá, na situação em que a sentença está sendo enunciada, eu vou saber? Se eu estou falando lá se eu quero saber quem fez aquele barco, e aí eu pergunto, quem fez o barco? Aí a resposta adequada é essa, Maria, barco? Aí certamente que aí, pelo contexto, eu vou interpretar, a Maria fez aquele barco. Né? Então, há muitas línguas em que isso funciona assim, elas são altamente, né, dependentes do contexto, sem ter determinantes, sem ter outros elementos que me levam para o contexto. E de existe uma e apenas uma entidade que é o barco, e dessa que eu estou falando, e foi a Maria que fez.
Ok? Era essa a mensagem que eu tinha para falar para vocês. Não sei se falei muita novidade, ou pouca novidade, ou se foi muito rápido, ou foi muita informação, enfim. Se foi, enfim, espero que eu possa ter ajudado aí, trazido coisas e novidades para vocês, etc. Estamos aí para discutir o que vocês quiserem. Dentro dos meus limites, né? Dentro dos meus limites do meu conhecimento, certamente. Teve bastante comentário nesse sentido e eu queria... acho importante a gente pontuar isso aqui. Esse foi um comentário de meio de brincadeira, talvez tenha um tom sério, mas dá para a gente pensar uma coisa bem interessante e séria sobre ele. O Bianchi escreveu assim: o bagulho é aprender pragmática para aprender a falar. E é claro que tem brincadeira nisso, mas a gente tem uma tradição na escola de pensar que a gente tem que aprender a gramática, né? Que a gramática não está dentro da gente. E como é que os estudos de pragmática mostram isso para a gente, de que forma isso é natural e inconsciente, e de que forma é possível a gente melhorar a nossa pragmática? Então, que na verdade ela tem muito de cultural, de aprender, fazer, por exemplo, ironia, essas coisas assim, ou de dar o máximo de informação possível. Isso são, ao ser questionado, né? Tem muita variação social de como as línguas fazem isso, né? Pensar nesses procedimentos de fazer um pedido, de pedir um favor, por exemplo. Alguém está lá na mesa, né? Qual é a diferença entre dizer, usar uma oração imperativa? Me dá o sal? Ou usar uma interrogativa? Você poderia me passar o sal? Ou será que você poderia, por favor, me passar o sal? Qual é a diferença entre usar uma forma imperativa e usar uma interrogativa? Às vezes a gramática só ensina para gente, orações declarativas, imperativas e interrogativas. Veja, eu posso usar uma interrogativa para fazer um pedido. Claro, é um pedido. Você poderia me passar o sal? Mas veja, eu não estou pedindo se você é capaz de me passar o sal. Eu quero que você me passe o sal. Né? Se eu dissesse simplesmente no imperativo, me dá o sal, ou me passa o sal, isso seria muito mais rude, muito mais mal educado. Né? Muitas vezes a gente aprende essas coisas. Como que a gente aprende essas coisas? Socialmente, né? Você não precisa ir para a escola para aprender essas coisas. Embora você saiba intuitivamente o que é uma declarativa, o que é uma interrogativa e o que é uma imperativa, porque, enfim, você adquiriu esse conhecimento, né, simplesmente porque são estruturas que a gente usa na nossa língua para fazer declarações, para fazer interrogações, ou para fazer pedidos, ordens, etc., que é a função das imperativas. Mas a forma como essas coisas funcionam, de fato, na sociedade, nessas interações, às vezes a gente não é levado a pensar muito sobre isso, né? Então, talvez aí, né, aí, o ensino da gramática, o papel que, né, a escola deveria ter ao fazer a gente pensar sobre essas coisas é fazer a gente ver que, às vezes, né, uma interrogação, às vezes, não é uma interrogação. É uma outra coisa. Né? Ou um imperativo. Pensa Hoje está meio fora de moda, né? Mas esses enunciados tipo compre, fale, beba, vote, etc., né? Que antigamente tinha nas propagandas de refrigerante, nos anos 90, tinha a beba, né? Imagina se a gente saísse obedecendo essas coisas, né? Ou se você está passando ali na rua e tem uma plaquinha ali na porta, puxe. Você sai puxando as portas toda vez que lê uma plaquinha, puxe. Não, né? Aquilo é uma instrução para, olha, puxe, se você quer abrir a porta, aí você tem que puxar. Então, esses imperativos, eles às vezes são só sugestões ou ordens, mas eles têm uma coisa de social ali. A gente sabe que eu só vou obedecer essa ordem ou esse pedido naquela situação. Eu não tenho que ler e obedecer aquilo sempre que eu ver aquilo, né? E isso que é o lado cultural dessas coisas, né?
Porque literalmente push é uma ordem. Push, né? Execute a ação que o verbo puxar descreve. Mas você não precisa obedecê-la sempre que você se depara com ela. Isso que é algo curioso. Não sei se é isso que você tinha em mente com a questão. É por aí, sim. É porque a gente vê, e foi até uma outra coisa comentada, a gente vê agora de vez em quando na internet, assim, aprenda a descobrir quando a pessoa está mentindo, e aí tem algumas coisas pragmáticas ali, né? O pessoal está falando discurso evasivo, tem códigos e tudo para tipificar os tipos de discurso. E aí pode ficar, talvez, uma impressão de que a gente não sabe isso, tem que aprender, né? Pensa, sei lá, um fenômeno que eu acho bem curioso é a ironia nas redes sociais. Reparem como gera, às vezes, conflitos ou mal-entendidos com ironia, ou com, às vezes, deboche mesmo, porque às vezes é o estilo da pessoa, né? De ser irônica ou debochada o tempo todo, e você vai interagir com a pessoa achando que ela está falando seriamente aquilo que ela disse de uma maneira irônica. E muitos jornalistas sofrem com isso, às vezes os caras escrevem alguma coisa ironicamente, e a pessoa interpretou aquilo como se ele estivesse falando sério, e aí gera mal entendido. Só que aí na escrita é muito difícil, às vezes, pegar a ironia. No texto literário, às vezes, é mais fácil. Mas no texto, porque se o escritor é bom, a gente entende mais fácil que ele está sendo irônico. Eu posso aproveitar que você está falando disso? Eu acho que a gente ainda tem um pouquinho de tempo, muito rápido. Mas a Gabriela tinha feito uma pergunta sobre isso antes. Por que algumas pessoas não conseguem entender ironia e sarcasmo? Aí não sei, tem algum problema no dispositivo cognitivo da gramática dela lá, que lida com a pragmática. Tem gente que tem muita dificuldade. Não sei por quê, alguma dificuldade, às vezes é uma dificuldade cognitiva mesmo, não sei, ou é problema de interpretação de texto, às vezes, só de perceber, de calcular intenções, né? Como eu falei, envolve um pouco de leitura da mente nesse sentido de perceber qual é a intenção da pessoa ao me falar aqui. Isso tem a ver um pouco com empatia, né? De eu me colocar no lugar do outro e fazer esse exercício. Tá, por que ele está me dizendo o que ele está me dizendo? Qual a intenção dele ao me dizer o que ele diz? Supondo, né? Claro, a gente não faz isso conscientemente. A gente sempre faz isso muito automático, né? De, opa, se ele está me dizendo o que ele me disse, então tal. Então, porque a gente não domina essas noções de princípio de cooperação, etc. Isso é teórico, né? Não quer dizer que na prática funcione assim. Mas certamente a gente sabe que as pessoas têm dificuldade às vezes. Tem muito estudo envolvendo autistas, pessoas com síndrome de Down, porque essas pessoas têm muita dificuldade de entender linguagem figurada, calcular intenções. E isso tem graus, né? A gente sabe que o autismo é um espectro, né? Tem gente que é mais e menos. Tem autistas que não suportam o contato físico, não podem ser abraçados. Outras podem, gostam, etc., do contato físico, mas são pouco comunicativas. Outras têm mais dificuldades para interpretar a linguagem oral, ou não gostam de se comunicar oralmente, são mais caladas, né? São pessoas mais fechadas. Então, a cognição humana é fantástica nesse aspecto. E o estudo dos autistas é interessante justamente porque mostra que essa questão é gradual, né? Às vezes tem pessoas, especialmente esses fenômenos de inferência pragmática, tem pessoas que têm mais dificuldade mesmo para capturá-los. Não precisam ser necessariamente autistas, mas os autistas são uma classe de indivíduos em que a gente vê que o problema está ali na cognição delas, né? Ok. O Sheldon é um exemplo legal também de alguém que leva tudo literalmente e não faz implicatura nenhuma. Né? Aí é tudo literal. Tá bom, então, já que a gente passou um pouco de tempo, queria agradecer o Luizandro. Luizandro, se você quiser deixar um contato com eles, para eles te perguntarem coisas depois, se eles tiverem. Está lá no começo dos slides, eu deixei o e-mail lá, luisandro@ufpr.br. Eu estou nas redes sociais aí também, só dar um Google aí, Luizandro Mendes, eu estou no Twitter, no Facebook.
quiser adicionar. É isso aí. E obrigado de novo, Lisandro. Eu acho que todo mundo gostou bastante. Legal. Espero Deu que... matéria para pensar por Muito muito tempo. obrigado. Obrigado pelo convite. Então Valeu. tá bom. Um abraço para todos aí. Um abraço. Um abraço. Muito obrigada. Obrigado pela aula.